Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, a pedido de vocês, eu vim trazer a história lá da minha ex-amiga que ficou com meu ex. Vim contar essa história pra vocês, esse babado que aconteceu na minha vida aí enquanto eu tava grávida. Gente, antes de mais nada, de iniciar aqui no vídeo, eu quero pedir pra vocês perdão pelo barulho, tá? Do som se estourar um pouco, é porque eu tô gravando aqui na sala de casa. E como vocês sabem, essa kitnet é bem na rua principal, então tá sempre passando carro ou moto, tá? Então me perdoem por isso. Bom, vamos lá. Eu vou começar desde o começo, tá, gente? Quando eu conheci o pai da minha filha, pra que vocês entendam o contexto total. Eu já morava em São Paulo há mais ou menos uns 10 anos e eu tinha sido mandada embora do meu outro emprego, que eu já estava há mais de 3 anos. Fiquei um período sozinha, já estava morando sozinha na zona leste de São Paulo, até que um amigo meu que trabalhou comigo nessa empresa, da qual eu tinha sido mandada embora, que eu já queria ter sido mandada embora também, já não estava mais feliz lá, ele me chamou para trabalhar nessa empresa atual que ele trabalhava, e aí eu fui. Foi aí que eu conheci o pai da minha filha. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, conheci ele, ninguém dava nada por ele, né, gente? Conheci ele assim do nada, porque mudaram lugares da cadeira e eu acabei, saía do treinamento, eu passei bem na fileira onde meu amigo ficava, e meu amigo sentava bem na ponta e ele sentava do lado do meu amigo. E aí eu fui cumprimentar o meu amigo e aí, consequentemente, eu tive que cumprimentar ele, porque ele tava do lado e eles eram muito próximos. E aí começou, né? Começou, ele comentou de mim pro meu amigo, o meu amigo foi lá e brincou comigo, perguntou se podia passar o meu número pra ele. Falei que podia, não tinha nada demais. A princípio eu não achei ele interessante, não quis falar com ele assim, tipo, não enxerguei ele, né, como um possível pretendente. Mas eu falei, pode passar, não dá nada, né? A gente trabalha no mesmo lugar. E aí ele me chamou, foi aí quando entrou nessa história dele ter me convidado pra ir ver ele jogar futebol. Não foi nada sexual no começo, então aí foi que ele me ganhou, né? Sendo bem sincera. Só que ele era desse universo de funk, bebida, combo. Eu não, eu já tinha acho que 26 anos na época, quando eu conheci ele. Eu já tava numa outra pegada, como eu falei pra vocês. Eu tava orando pra Deus colocar uma pessoa na minha vida. Eu já queria construir família, eu queria conhecer uma pessoa pra construir família. Eu já tava há muito tempo em São Paulo, sozinha. Então, assim, eram dois mundos totalmente diferentes, né? Mas como ele foi muito, como que eu posso falar? Legal, me tratou bem, me levou pra conhecer o amigo, me levou pra conhecer a família. Logo no primeiro dia, tipo, pra ver o futebol, cheio de amigo dele. Então eu falei, não custa nada, né, dar uma chance. Nem era bonita assim, nada que chamasse a atenção, nossa, que homem gato e tal. Eu já tinha 25, quase 26, então eu procurava sempre homens mais velhos, mais maduros. Ou da minha idade, ou com 28, 30 anos, ele tinha 22, sabe? Então assim, eu fui contra a maré mesmo, porque eu tava acostumada com caras mais velhos, mas assim, tudo não dava certo. Eu falei, bom, talvez, né, a idade não quer dizer maturidade. E aí talvez eu não vou dar uma chance pro preconceito. Pode ser o cara que Deus quer pôr na minha vida, né, gente? A gente tá sozinha há muito tempo, a gente fica meio iludida também. E aí resolvi dar uma chance pra esse abençoado. A gente ficou ficando um tempo escondido ainda, sem ninguém da empresa saber, porque eu era novata. Eu ainda tava dentro dos 3 meses de experiência, então eu não queria alardar nada, porque poderia prejudicar, né, o meu trabalho. Então eu preferi pedir pra ele pra que a gente ficasse se conhecendo, pelo menos até eu passar da experiência sem que ninguém soubesse. E assim foi. Quando passou dos 3 meses, eu já tava bem apaixonadinha por ele e ele também aparentava que tava por mim. E eu não sabia nada, assim, da vida dele, fora o que ele vinha me apresentando ali. E ele também não sabia muito da minha, né? Só que ele já conhecia algumas pessoas que trabalhavam lá na empresa, porque ele já estava há mais tempo, e também eram pessoas que moravam tudo ali próximo, sabe? Eu era da Zona Leste, vocês têm noção, eu morava em Itaquera, e eu comecei a trabalhar na Zona Sul, em Santo Amaro, próximo a Santo Amaro, era na Granja Julieta, e ele morava no Grajaú. Então as pessoas que trabalhavam lá eram sempre pessoas ali de Santo Amaro, Granja, Grajaú, então era tudo ali próximo, eles se conheciam, de trabalhar junto, de ir pra baile funk. Eu não era dali, eu era da Zona Leste, não conhecia ninguém ali na Zona Sul, inclusive era a primeira vez que eu tava indo pra aquelas bandas, então eu não conhecia nada. Bom, quando a gente resolveu assumir que tava ficando, a gente trabalhava geralmente até 8 horas, e a gente resolveu sair de mão dadas. Ele já tava, né, aparentemente apaixonado, eu também, então ele sempre me esperava. Quando a gente saiu de mão dada, e tinha uma galerinha, né, do lado de fora, e aí essa menina, que ainda não era minha amiga, eu não a conhecia, viu, e a gente foi embora, foi pra minha casa.
No outro dia, lá na hora do café, do lanche, aí uma conhecida que sentava do meu lado falou pra mim, falou, olha, a Carol, ela falou que... perguntou pra mim se vocês estavam namorando. Ela falou bem assim, nossa, mas ele tá com ela? Aí o pessoal falou que sim, né, que já tinha um tempo, eles não tinham assumido. Diz que ela falou, vixe, nada a ver. Porque realmente, gente, a gente não tinha nada a ver. Eu era um mulherão, sabe? Eu só ia trabalhar de salto, eu tava treinando, eu tava super magra, barriguinha chapada, eu tava com corpão. Eu vou até deixar umas fotos aqui pra vocês verem. Eu tava muito gata, pra ser bem sincera, assim. Eu tava magrinha, eu tava muito gata. E eu ia trabalhar com salto, bem maquiado. Eu sempre gostei de cílios, porque eu tava orando pra Deus me trazer uma pessoa, então eu também tava fazendo a minha parte, né? Eu tava sempre procurando me vestir bem, tá sempre bem apresentável, porque eu nunca sabia quanto que Deus ia trazer o Felizardo, né? E ele era aquele moleque de vila, né, gente? Molecão, tipo, tênis, sabe, assim, aquelas roupas de menino mesmo, sabe? Jovem mesmo, assim, da idade de 22 anos. Ele não era aquele homem que você olha e fala, nossa, é um homem. Não, ele era um menino. E eu era mais mulherão. Então, tipo, ninguém acreditou, né? Todo mundo falava, gente, até o meu chefe, que era um amor de pessoa, trocou de chefe na época, né? Entrou esse chefe novo, que era um amor de pessoa, era casado com uma trans, sem preconceito nenhum, tinha a mente super aberta. Ele brincava com a gente, né? O apelido dele era Feijão lá na empresa, por causa da cabeça dele, que é pequenininha, ele tem umas entradas assim, aí os meninos chamavam ele de Feijão. E aí esse meu chefe, ele brincava, nossa, mas o que você viu no Feijão? Nada a ver, você é meu mulherão de sal. Feijão desse tamanho assim, sabe? Todo mundo ficava, tipo, se via de chacota, porque ninguém acreditava, falava que eu era mulher demais pra ele. E pra mim, gente, eu dava risada, eu falava, gente, mas é pelo sentimento e biriri bororó, né, aquelas coisas, enfim. Essa menina, do nada, ela começou a se aproximar de mim, e eu achei que, tipo assim, normal, eu sou nova na empresa, eu já fiz amizade com algumas pessoas que eu entrei, né, fiz mais amizade com as pessoas que entraram junto comigo, mas ali na hora do café a gente sempre se misturava, e ela começou a se chegar. Eu, tipo, não sabia nada do passado dessa menina, só que ela já conhecia o menino que eu ficava, né? O pai da minha filha, no caso, ela já conhecia ele, inclusive já teve uma história que eu fiquei sabendo muito depois que eu descobri que eles estavam tendo um caso, foi que eu descobri essa história, que ela já tinha pedido pra ficar com ele em um baile funk, e ele falou que não queria, porque ela era bonita, gente, ela não era feia, mas ela tinha esse perfil de menina, tipo, da favela maloqueira, que só fala com gíria, se vestia com um Mizuno, esse tipo assim, sabe, que falava, mano, tipo, maloqueirinha, essas meninas que falam com muita gíria de homem, assim. E ele falou que não gostava do estilo dela e não quis ficar com ela, segundo as pessoas me contaram. E desde então falavam que ela tinha muito, porque o pessoal dizia que ela era a versão feminina dele. Que eles eram... Sabe aquele cara que conta stand-up? Que ele fala que é da quebrada? Esqueci o nome, se alguém lembrar... Deixa aqui embaixo, que ele usa boné. Esqueci o nome dele. Mas ele é perfil aquele cara. Modo de falar e tal. E ela também era assim. Então falavam que eles dois eram a versão masculina e feminina um do outro. E aí falaram que ele tinha dado esse fora nela. E desde então ela tipo, não sossegava. Ela nem falava com ele, porque ela ficou com birra, né, dele. Mas aí, do nada, essa menina se tornou minha amiga. Se tornou minha amiga, o tempo foi passando, a gente foi evoluindo, começamos a namorar, surgiu os primeiros problemas do namoro, né, que eu contei pra vocês, que a gente ia conhecer a minha família, no meio do caminho eu descobri a traição dele, foi isso. Depois teve um período que ele terminou comigo no carnaval, pra ir pro carnaval com os amigos dele, tipo, mandou no grupo dos homens, né, que eles tinham um grupo lá dos meninos da empresa, mandou no grupo da empresa uma menina sentada no colo dele, ficando com essa menina, e tipo, eu passei o carnaval inteiro chorando, gente, chorando, pra ir pra uma festa no bloquinho. O meu amigo que trabalhou comigo nessa outra empresa, o meu amigo, que ele era meu melhor amigo, tipo, me tirou de casa à força pra me levar pro bloquinho, porque eu tava morrendo de sofrer, porque esse menino terminou comigo e eu não fazia ideia que ele tinha terminado comigo pra ir curtir o carnaval. Eu não fazia ideia. Eu só fiquei descobrindo, eu só descobri depois que acabou o carnaval. E aí ele viu, né, algumas postagens minhas nos bloquinhos de São Paulo e ele achou ruim, queimou ruim, me chamou pra conversar, falou que eu tava sofrendo merda nenhuma, que eu tava nos bloquinhos curtindo, só que ele... Aí eu nem havia me sentir culpada, pedi desculpa, falei que eu nem queria ir, que foi o meu amigo que tinha me levado. E aí, gente, pra resumir, depois a namorada desse meu amigo que arrumou, né, o emprego pra mim lá, falou pra mim, falou assim, eu contando pra ela, né,
Ela, meu, mas por que você tá se sentindo culpada? Se ele foi pra praia, terminou com você pra ir pra praia, olha aqui, ó. Que ela mexia, né, no celular do namorado dela, que era o meu amigo. Ela, olha aqui, ó, que ele mandou no grupo. Eu olho o celular do Igor, olha aqui o que eu vi no grupo. Tipo, a menina sentada no colo dele, a menina beijando ele assim, sabe? Então ali, eu falei, caramba, então quer dizer que esse cara terminou comigo pra ir curtir o carnaval na praia. Voltou, veio me cobrar satisfação de mim e eu ainda tô me sentindo mal. Porque eu fui pra um bloquinho aqui em São Paulo, sabe? E aí, isso, todo mundo que trabalhava comigo acabava sabendo, né? Porque era o mesmo ciclo e era o mesmo grupo de amigos. Então, os homens acabavam contando entre eles e aí eles contavam para as meninas e chegava até mim. E aí, para resumir, essa menina também ficava sabendo. Então, aí ela foi se aproximando de mim, se aproximando de mim. Nisso, eu já tava com o quê? Com uns 8 meses de namoro já com esse menino. E aí foi quando aconteceu da gente terminar. Mas eu não conseguia enxergar, gente. Eu tava muito envolvida, sabe? E eu tava sempre com essa questão. Nossa, depois da minha oração, foi resposta. Ai, gente, eu era... Não sei explicar, pra ser bem sincera. Só que aí, nenhuma dessas idas e voltas nossa, eu acabei engravidando, né? Eu acabei engravidando. A gente tava terminado. Quando eu descobri que eu tava grávida, a gente tava umas 2 semanas terminado. Contei pra irmã dele, né? Aí ele primeiro não acreditou. Eu fiz o teste da farmácia, ele não acreditou. E aí eu fui fazer o exame de sangue. Fiz o exame de sangue, quando deu positivo, eu quase morri. Coloquei, né, numa caixinha, fiz surpresinha pra ele e tudo, mas a gente não voltou. Esse cara, tipo, virou a cabeça mais ainda. Falou que não sabia se a filha era dele, que ia curtir. Ele falou pra mim, eu vou curtir tudo que eu preciso curtir agora, porque depois que a criança nascer, eu sei que eu não vou poder mais curtir. E nisso ele me abandonou 7 meses, tá? Foram 7 meses que esse cara não ligava pra saber se eu tava precisando de alguma coisa, se eu tava bem, se eu não tava bem. Aí, nesse processo, eu já tinha sido promovida pra supervisora e ficou uma filial lá no Grajaú e a outra foi pro centro, pra 7 de abril. Como eu tinha passado pra ser supervisora do SAC, eu fui transferida pra outra sede, que era pra 7 de abril. Então, a gente já não trabalhava mais no mesmo prédio. Então, eu não via ele todos os dias. Ele trabalhava lá na Zona Sul, eu trabalhava lá no centro, então não tinha como a gente se ver, mas ainda era a mesma empresa, sabe? Ainda era o mesmo, os conhecidos. Então, assim, ele não perguntava de mim, ele não procurava saber se eu tava bem, se eu não tava. Esse cara, assim, deu virote, sabe? Ó, bebendo, curtindo, baile funk. E nesse período, eu morava sozinha. Aí, uma amiga minha, muito amiga minha, que me apoiou muito, eu falo que ela foi um anjo da minha vida, ela falou assim, Rê, por que a gente não vai morar junto, né? Pra você não ficar sozinha nesse... Ela nem sabia que eu tava grávida. Pra você não ficar sozinha, eu também tô sozinha, é bom que a gente divide as contas e faz companhia uma pra outra, porque a gente sozinha, a gente se sente muito carente, né? Por isso que talvez você se envolveu com um cara como um feijão, né? A carência faz isso com a gente. E ela também tava saindo de um relacionamento. Eu fiquei um pouco relutante pra ir, porque eu já tava acostumada a ficar sozinha, eu tinha medo de não dar certo. Mas por outro lado, ninguém sabia ainda que eu tava grávida. Por outro lado, eu falei assim, pô, se eu adoecer de noite, eu não sei como que vai ser essa gravidez, né? Se vai ser tranquilo ou não. Pelo menos eu morar com uma pessoa, se acontecer alguma coisa, tem uma pessoa ali, eu sozinha, né? Sem família, esse cara me abandonou. Eu falei, bom, então eu vou. E aí ela falou assim, a Carol quer ir com a gente. Ela, mano, detalhe, tá? Ela era casada. Quando ela descobriu que a gente ia morar junto, eu e essa minha amiga Célia, ela falou que tava separando, tava passando por um problema também no casamento dela, e se ela podia ir morar com a gente. Aí a gente alugava uma casa grande e ia nós 3, né? Pô, eu, tipo assim, eu achava que ela era minha amiga, sabe? Eu ainda não sabia desse passado dela com o meu ex, eu não sabia, não fazia ideia. E, tipo, eu achava que ela era minha amiga, tanto que eu falei pra ela, amiga, mas a Célia, ela pode não querer, porque eu tô grávida e ela não sabe. Então, eu não sei se ela vai querer morar com uma pessoa, né, que tá grávida, ela pode achar, sei lá. Ela falou assim, a gente conta pra ela. Gente, ela foi fazer, ela foi a única pessoa que sabia, assim, depois da minha mãe e do pai do meu filho, né, de pessoas terceiros, ela foi a primeira que soube. E aí ela foi fazer comigo, eu lembro como hoje, era Copa do Mundo, o jogo do Brasil, ela foi comigo fazer, porque eu comecei a ter sangramento e eu sentia muita dor na minha barriga, muita dor mesmo. E aí eu falei assim, eu tô sentindo muita dor. Ela, vamos lá no hospital comigo. Ela foi no hospital comigo. Não tinha médico pra atender no dia que a gente foi, porque era Copa, tava tendo o jogo do Brasil, então não tinha médico pra atender. Eu fui, a enfermeira lá me atendeu, falou, ó, você pode estar passando por um aborto, o período que você tá, também de uma coisinha de arroz, então pode ter dilatado.
Então você vai pra casa, repousa, amanhã você volta. Eu liguei pra ele, ele foi buscar a gente no hospital, veio comigo dentro do carro e ela também. Então, tipo, ela sabia, sabe, do que eu tava vivendo, eu tava enfrentando. E eu acreditando, só que aí, nesse ponto, eles ainda não estavam ficando, mas ela já tava plantando ali a discórdia. Ela queria saber como que a gente tava, sabe? Ela foi muito manipuladora, foi uma verdadeira cobra mesmo, assim, gente. Eu fico chocada, assim, parece até coisa de novela, mas eu fico chocada como ela foi articuladora, sabe? E eu tava muito frágil, gente, tava muito frágil, tava sofrendo sozinha, eu fiquei muito desesperada. E a gente começou a morar nós três juntas, né? Meu, eu chorava de noite, eu peguei, não sei se foi depressão, mas assim, eu não comia, eu só ficava dentro do quarto, chorando, chorando, chorando. A minha amiga, essa outra minha amiga Célia, tinha dia dela chegar, abrir assim a janela do quarto e trazer comida pra mim, fazer eu comer a pulso. Eu não ia fazer pré-natal, ela me levava a pulso pra fazer pré-natal. Eu não tomei aquele sulfato ferroso, eu não tomava. O que alimentou a minha filha no meu período de gravidez foi água de coco. Era só o que eu tomava, era água de coco. Eu fiquei magríssima, eu vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês verem a evolução. Eu não engordei muito, eu não sei nem como a minha filha não teve sequela, gente, assim, falta, né, de vitamina, essas coisas, porque eu realmente não me alimentava. Disso, a gente começou a brigar muito, eu e ele, né, porque ele dizia que a filha não era dele, isso me irritava. Aí, amigas, o que que aconteceu? Pra resumir, pra não ficar um vídeo muito longo, teve um dia que foi aniversário dele, e aí ele alugou um sítio pra levar a galerinha dele pra curtir o aniversário dele, né, e assim, até aí tudo bem, tipo, eu procurava me blindar de informações de lá, só que elas moravam comigo. Aí teve um dia que ela chegou, mais uma outra menina, que também tinha um caso com um cara que tinha um relacionamento, tava noivo, esse cara namorava essa menina que trabalhava com a gente, a noiva dele tava grávida também, pra vocês verem o nível das meninas, né? Ter coragem de fazer um negócio desse. Aí ela chegou lá em casa com essa menina, ela se colocou nesse lugar de ir pra não misturar as coisas. Eu particularmente não iria. Se eu fosse muito amiga da menina, por mais que eu fosse amiga dele também, eu vendo que a minha amiga, gente, tava sofrendo, grávida do cara, e o cara metendo virote e sem querer saber da menina, eu jamais iria, eu não iria. Mas ela foi, eu falei, não vou julgar, nem todo mundo é igual, ela é amiga dele, ela tá solteira também, tá separada, ela quer, né, curtir pra esquecer o ex. Tá, até aí tudo bem. Eles foram lá, beberam, procurei, eu chorei. Nossa senhora, eu acordava assim, ó, com a cara desse tamanho. E a minha amiga, Renata, você tá grávida, tudo isso vai passar pra sua filha. A minha outra amiga já sabia, né, que eu já tinha contado pra ela. Ela falou que tudo bem a gente ir e tal. Aí, quando foi no outro dia, do nada, era tipo 8 horas da manhã, eu tava no banheiro fazendo xixi, quando ela chega. Aí ela falou assim, bate no banheiro e fala assim, Renata, o feijão vai subir. Aí eu falei, ah, não. Nossa, na hora eu saí, eu falei, não. Uma coisa é vocês beberem, fumar narguile, ir pra farra lá fora. Outra coisa é você trazer ele aqui pra dentro da casa que eu moro. Eu não quero ele aqui. Porque, cara, eu já tava com o quê? 5 meses. O cara tava cagando e andando pra mim e pra minha gravidez. Do nada o cara quer subir na casa que eu moro pra dormir com ela e com a outra menina no mesmo quarto. Tipo, falaram que era dormir, que não era nada além disso. É porque eles iam dormir, que eles estavam bêbados virados. No quarto dela, eles 3. Olha o absurdo. Aí eu falei, ah, não. Aqui não quero. Só que aí ela falou, aí ela subiu com ele, enquanto eu tava me enxugando pra sair do banheiro, ela subiu com ele, com a outra menina e trancou-se os 3 dentro do quarto. Aí eu fiquei louca, bati na porta, fiz um escândalo, falei, ele vai sair daqui. Aí ela, não, ele não vai, porque eu também moro aqui, eu também pago aluguel. Eu falei, foda-se, eu moro aqui, isso é uma falta de respeito, principalmente sua comigo, você mora comigo, cara. Você é amiga dele, mas você é amiga minha também. Será que você não tá vendo tudo que eu tô passando? Como é que você tem coragem de trazer esse cara pra dentro da casa que eu moro? Eu grávida desse cara. Esse cara me abandonou e pior, você traz ele pra dormir no mesmo quarto que você e essa outra menina. Ela, mas a gente não tá tendo nada, a gente só vai dormir mesmo, eu não importa. Mesmo assim é uma afronta pra mim, tipo, uma falta de consideração horrorosa, eu achei. Aí eu fiz um barraco, ela falou pra mim que ia fazer eu perder minha filha. Ela, quer ver eu fazer? Aí ele falou, não, Carol, abre a porta que eu vou sair. Aí eles saíram, ele botou uma garrafa assim na mesa. Aí ela veio pra cima de mim, ela falou assim, quer ver eu fazer ela perder essa criança agora? Aí veio pra cima de mim, do jeito que a garrafa tava, eu peguei, taquei nela. Eu bati muito nela, gente. Eu lembro que tinha uma escada, ela veio pra cima de mim e ele sempre no meio, né? E eu batia nele também. Quando eu desci a escada pra abrir o portão, falei, vou colocar suas coisas pra
rua, você vai embora daqui hoje. Quando eu subi, ela ia descendo, eu peguei a cabeça dela assim, ó, e pá na parede, eu ficava assim, ó, batendo na cabeça dela. Aí ele veio desesperado. Não, Renata, você tá louca, gente, eu não sei como eu não perdi a minha filha naquele dia. Porque eu transcendi, assim, o meu nervosismo e a minha raiva tava cega, sabe? Acontecesse o que acontecesse ali, eu tava pronta pro que daí vier. Eu sei que eu bati muito nela, bati muito. Ela pegou no meu cabelo, eu lembro, nossa, eu não sei como eu fiz isso, mas eu lembro que eu rodei assim, tirei a mão dela, peguei o dela e virei assim, fiquei segurando ela na mão, ela assim, sabe? E eu pá com a outra, nossa, eu não sei, deu uma magrinha com a barriguinha pequenininha, eu não sei como que eu fiz aquilo, mas a raiva, gente, cega a gente de um jeito, e pior, vem uma força que você não sabe de onde essa força vem, pelo menos eu não tava sabendo. Aí ele veio, ai, Renata, não faz isso, você tá louca? Eu falei, meu, eu vou bater em você também. Ele, pronto, então bate em mim. Eu batia nele também. Eu sei que foi um cabaré.